É incrível como a segunda geração do AirPods Pro foi lançada há mais de 2 anos e até hoje ela ainda continua recebendo tantas atualizações. Até para os padrões da Apple isso é surpreendente, já que o esperado seria justamente que essas grandes novidades chegassem em uma eventual terceira geração, o que felizmente não é o que está acontecendo. Uma nova versão deve sim ser lançada pela Apple, mas só no fim de 2025, ao lado dos novos iPhone 17, que vai incluir também o novo celular mais fino da Apple, o iPhone 17e, que eu já tenho um vídeo dedicado sobre ele aqui no canal. O link tá aqui na descrição. Mas de qualquer forma, se você tá interessado no AirPods Pro de segunda geração e tá precisando de um novo fone de altíssima qualidade para o seu dia a dia, essa aqui é a minha recomendação definitiva. Eu tive o primeiro AirPods Pro e ele já era ótimo. A qualidade do som me agradava completamente. O cancelamento ativo de ruído era muito bom e me impressionava o tempo inteiro. E eu não tinha nada para reclamar em relação à construção dos fones de ouvido e do estojo de carregamento. Mas aí veio um grande problema. De tanto eu usar o carregamento sem fio, o diafragma de cada lado do fone de ouvido começou a se desgastar bastante. E toda vez que eu ia ouvir música, tinha uma gigantesca interferência. O diafragma é uma peça essencial para a reprodução de som e quando ela dá defeito, não tem como voltar atrás. Na época, eu vi que o AirPods Pro se enquadrava em um programa especial de cobertura, mas aparentemente o meu modelo não se enquadrava no lote de fabricação e mesmo tendo defeito, não tiveram como reparar. Então eu acabei largando ele de lado e dando prioridade para usar o meu Sony WH-1000XM3, que apesar do nome péssimo, é realmente um dos melhores fones que eu já usei na minha vida. Só que justamente de tanto eu usar ele como um substituto quase que integral dos AirPods, ele começou a se desgastar bastante e atualmente ele tá assim. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. O Sony XM3 ainda continua com som excelente, mas a minha questão é que esse formato over-ear, que fica justamente por cima do ouvido, não é prático para todas as situações. Ele é ótimo para trabalhar em casa, para levar para um café ou para viagens longas, mas para ir para academia é um incômodo. Eu detesto a ideia de correr ou pedalar usando ele na rua, tanto pelo tamanho quanto pelo peso, e no geral ele simplesmente não é prático para mim. Eu gosto de usar ele em momentos específicos, não o tempo inteiro. E foi aí que esse ano eu acabei me rendendo mais uma vez e comprei o AirPods Pro de segunda geração, e ele me impressionou ainda mais que o antigo. A primeira coisa que se destacou de verdade para mim assim que eu coloquei o fone de ouvido foi o cancelamento ativo de ruído mas muito acima do anterior. Eu fiquei chocado como a Apple não só prometeu, mas entregou esse salto gigantesco de uma geração para outra. É claro que tudo isso que eu vou falar aqui é uma questão subjetiva, e o ideal, o que eu recomendo, é que você tente arranjar alguma forma de testar o AirPods Pro 2 para ter a experiência que eu vou descrever aqui. Mas eu percebi que o ruído de fundo persistente desaparece quase que completamente. E isso é ideal para quando você tem algum motor perto de você. Pode ser um ventilador, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser um ônibus ou qualquer coisa desse tipo. Isso obviamente acontece com todo tipo de cancelamento ativo de ruído em fones de ouvido com essa tecnologia. Mas o que acontece com o AirPods Pro de segunda geração é que por ele ser mais caro, ele vai ter um cancelamento ativo de ruído muito mais completo e avançado quando comparado com o modelo mais barato. Enquanto eu escrevi o roteiro para esse vídeo, eu aproveitei para trabalhar uma tarde no shopping e fiquei algumas horas em um café superfaturado, mas delicioso, com o objetivo de prestar atenção no cancelamento ativo de ruído do fone. O que eu notei é que a música do shopping estava desnecessariamente alta e isso me incomodou bastante. Então eu tirei os fones de ouvido da mochila, coloquei o fone e assim que ativei o cancelamento de ruído, a diferença foi enorme. Enquanto a música que estava sendo tocada no shopping diminuiu bastante, o que me surpreendeu de verdade foi que as vozes das pessoas que estavam ao meu redor desapareceram por completo. Isso aconteceu porque os alto-falantes do shopping estavam reproduzindo a música em frequências que o cancelamento ativo de ruído dos AirPods não conseguiam atingir. Já as vozes das pessoas estavam dentro da faixa de frequência que o cancelamento ativo de ruído conseguia atingir. Para diminuir ainda mais esse barulho da música ambiente, o que eu fiz foi abrir o Wendell e isso foi suficiente para praticamente não ter mais interferência e aí sim eu consegui escrever em paz. Eu ainda quero fazer um vídeo mais específico a respeito desse aplicativo, isso que não é uma publi, seria ótimo inclusive se fosse, mas não é, porque ele me ajuda bastante no meu dia a dia, já que ele é um aplicativo com sons e músicas relaxantes que me dá o foco necessário quando eu realmente estou super distraído. Enfim,
O que eu tiro de resultado nesse teste do shopping é que o cancelamento ativo de ruído do AirPods Pro 2 é realmente uma maravilha. Extremamente eficiente, funciona como deveria, cumpre o papel e ainda excede as expectativas. Se não fosse a música exagerada que eles estavam tocando lá no shopping, eu realmente conseguiria usar só os fones de ouvido sem música nenhuma, mas como isso não era a realidade, infelizmente, acabei tendo que tocar um pouco de música por cima para abafar esse barulho e focar de verdade no que eu queria. Então, se você trabalha em um ambiente barulhento, quer conseguir estudar em paz sem muita interferência do mundo externo, ou só quer ter a garantia de que o cancelamento ativo de ruído vai funcionar, com certeza esse AirPods vai te satisfazer por completo. Eu não sou o tipo de pessoa que fica usando o fone de ouvido por várias horas ininterruptas. Meu costume é usar várias vezes ao longo do dia. Então, logo cedo pela manhã, quando eu vou pedalar, e durante todo o restante do dia enquanto eu tô trabalhando. Justamente para conseguir me concentrar um pouco mais. E é exatamente por isso que a bateria dele é excelente para mim. Foram raríssimas as vezes que eu consegui descarregar os AirPods por completo. Nas vezes que isso aconteceu, ou foi porque a vizinhança estava um pouco mais barulhenta que o tradicional, ou porque o meu cérebro simplesmente insistia em não conseguir focar. E aí eu tinha que apelar para música ambiente ou algum som relaxante. A Apple promete até 6 horas de áudio com cancelamento ativo de ruído ativado e até 30 horas de uso total com estojo de recarga. Ele, por sinal, ficou praticamente perfeito nessa segunda geração. Além de ter sido apresentado com suporte para carregamento MagSafe e para o carregador do Apple Watch, o que é extremamente cômodo, já que o estojo se alinha perfeitamente e garante que ele seja recarregado, como também ganhou o conector USB-C depois de 1 ano. Ele ainda tem entrada para cordão na lateral para você prender na bolsa ou na mochila e evitar que você perca. E mesmo se você perder, dá para encontrar de um jeito muito prático através do aplicativo Buscar, que mostra onde está o estojo, e também com o alto-falante integrado que emite som. Esse mesmo alto-falante também traz sons de alerta que avisam quando ele está carregando e quando a bateria está baixa. É realmente muito cômodo e muito bom. E como se não bastasse, tanto os dois fones de ouvido quanto o estojo de carregamento são resistentes a poeira, água e suor, graças à certificação IP54. Isso garante que todas as peças possam receber uma chuva leve a moderada e tenham mais resistência contra poeira e areia. Para mim, que moro em Aracaju e de vez em quando eu sou surpreendido pela chuva inesperada, ter essa garantia de durabilidade é realmente uma maravilha. Já peguei muita chuva com os AirPods no ouvido e até agora eu não tive problema nenhum. Além de adorar o cancelamento ativo de ruído e a proteção contra a água, eu certamente fui conquistado por todos os detalhes que eu já comentei antes. As novas formas de carregamento sem fio, o alto-falante integrado, a busca precisa e a bateria mais que suficiente. Mas se tem uma coisa que sempre me impressiona, é a qualidade do modo transparência do AirPods. Isso já era fenomenal no modelo de primeira geração e ficou ainda melhor agora na segunda geração. Esse recurso ativa os microfones externos e projeta o som de fora para dentro dos ouvidos. E a qualidade é tão boa que às vezes nem parece que eu estou usando fone de ouvido. Sempre que eu estou pedalando, eu uso o modo transparência para perceber se algum veículo está se aproximando de mim. E dá para ouvir o meu ao redor perfeitamente, mesmo com música tocando ali no volume médio. Outra novidade que eu uso bastante no meu dia a dia é o reconhecimento de conversa. Com ele ativado, é só eu começar a falar que o fone ativa o modo transparência e diminui o volume do que eu estou ouvindo. Isso é realmente muito bom, mas eu não deixo ele sempre ativado porque eu gosto muito de cantar enquanto eu estou ouvindo música e justamente aí ele pode ser um incômodo de vez em quando. E finalmente, uma coisa que eu gosto muito nesse AirPods são os gestos extremamente úteis. Além de apertar as hastes para controlar a música, agora dá para deslizar o dedo para cima ou para baixo para ajustar o volume. A Apple também traz o áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça, mas eu realmente não uso tudo isso. Eu prefiro deixar o áudio espacial ativado e o rastreamento dinâmico de cabeça desativado. Mas isso é coisa minha, você pode escolher da forma que você achar melhor. Em setembro de 2024, 2 anos inteiros depois do anúncio do AirPods Pro de segunda geração, a Apple apresentou vários novos recursos para o fone de ouvido. A proteção de audição, o teste de audição, a função de aparelho auditivo e os gestos de cabeça.
Algumas novidades estão chegando no Brasil, outras ainda não chegaram, mas é excelente ver como a Apple está muito comprometida com questão de acessibilidade. A mais recente atualização trouxe os gestos de cabeça, que permitem aceitar ou rejeitar uma ligação só mexendo a cabeça com sim ou não. Além disso, o AirPods Pro 2 também pode ser usado como um aparelho auditivo para quem tem perda auditiva, de leve a moderada. Na etapa de prevenção, os fones ajudam a diminuir a exposição aos barulhos mais elevados e também diminuem o volume da música automaticamente depois de um tempo. E a Apple também lançou um teste de audição validado cientificamente para o usuário verificar a própria audição em questão de minutos. Como eu disse, nem todos os recursos foram lançados. Alguns vão chegar aqui no Brasil só lá para o fim do ano e outros devem levar ainda mais tempo. Mas eu volto a insistir. É incrível como o AirPods Pro de segunda geração foi lançado há mais de 2 anos e ainda em setembro de 2024 ganhou vários recursos de acessibilidade em relação à audição, em vez da Apple simplesmente apresentar uma terceira versão. Isso só reforça que esse não só é um produto que foi lançado com um conjunto completíssimo de recursos, mas que também ficou cada vez melhor com o passar dos anos. Eu sei que muita gente pode ter curiosidade para saber como é o microfone do AirPods Pro de segunda geração, então justamente por isso esse segmento aqui está sendo gravado pelos microfones do AirPods Pro 2. Me diz aqui o que você achou. O AirPods Pro de segunda geração é o produto da Apple com maior valor por causa das várias adições que ele ganhou com o passar dos anos. A qualidade sonora é excelente, com uma equalização muito equilibrada, sem nenhum grave exagerado e sem distorção mesmo no volume mais alto. Os vários recursos de acessibilidade para audição são louváveis e eu espero muito que mais marcas copiem mesmo a Apple descaradamente em relação a isso. E as melhorias que o estojo de carregamento recebeu são quase mais do que o suficiente para justificar uma compra. Eu não recomendo muito se você tem um AirPods Pro de primeira geração ou se você está feliz com seu AirPods mais barato ou até um fone de outra marca. Mas se você é como eu e aprecia a qualidade sonora apesar do preço mais alto, é indiscutível que o AirPods Pro de segunda geração vai te deixar mais do que satisfeito. E isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.